Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a produção e consumo de alimentos no mundo. Afinal, como é que está distribuída essa produtividade alimentar no mundo? Será que todo tipo de produto que está sendo utilizado pela população não seria suficiente para alimentar a todos? Será que toda essa produção alimentar ela não acabaria com a fome do planeta? É sobre essa reflexão que nós iremos agora discutir. Vamos entender principalmente a questão da segurança alimentar. Afinal, o que é segurança alimentar? De modo geral, ela não envolve simplesmente a quantidade e o acesso dos produtos, mas principalmente a forma com que ela está sendo produzida, os impactos ambientais que ela pode causar e também aí características da própria saúde, como vai fazer bem ou mal para a população o consumo daquela substância. Isso a gente vai entender como segurança alimentar. O órgão principal a ser utilizado aí, responsável por essa segurança alimentar na ONU, seria a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, também chamada de FAO. É ela que vai ser a principal responsável por garantir que os produtos estejam sendo produzidos de uma maneira que tenha segurança alimentar, não só na parte do acesso e da produção, mas também na forma com que ele é produzido. E isso é muito importante para a gente aqui discutir. Vamos entender que nós temos aqui os maiores produtores de alimento no mundo. Vamos perceber países como Estados Unidos, Brasil, China, Canadá, Argentina, Índia, países com grande extensão territorial. E dentro dessas grandes extensões territoriais tem uma vasta área de produção primária, a produtividade agrícola, pecuária, de mineração. Se a gente ficar nesse ponto da agropecuária, a gente pode ainda dividir essa forma de produção de duas maneiras. A produção agropecuária tradicional e a moderna. Países como Estados Unidos, Canadá, acabam tendo aí uma produtividade cada vez mais modernizada, onde vamos ter um maquinário bem utilizado, vai ter aí uma quantidade de tecnologia empregado no uso das sementes, na seleção genética, no melhoramento genético da produção, vai ter também no uso de agrotóxicos e fertilizantes, um ponto que vai gerar uma maior produtividade, baseado na Revolução Verde. Agora, se a gente levar em consideração uma agricultura tradicional, que usa aí métodos mais tradicionais, com pouco uso tecnológico, vai gerar uma menor característica de produtividade. Países como a Índia, a Argentina, a China, o Brasil, que apesar de ter um pouco de modernidade em alguns setores agropecuários, em grande parte acaba tendo aí uma agricultura tradicional, pautada principalmente nas chamadas plantations, áreas de grande produtividade, de cultura tropical, principalmente, que vai ser exportada como commodity. Commodity é, no caso aí, um determinado tipo de matéria-prima que vai ser vendido em natura e tem uma cotação aí no mercado de produtos do mundo inteiro. Assim, vamos ter aí os maiores produtores de alimentos. Mas afinal, será que esses produtores, a quantidade de coisas que eles produzem não seria suficiente para chegar aí na mesa e alimentar a população como um todo? De certa forma, sim. Porém, a forma com que há o consumo de alimentos no mundo é que acaba diferenciando a forma aí com que é feita essa distribuição. Primeiro, que não há uma distribuição de maneira igualitária. O acesso ao alimento para todas as pessoas não é de maneira igual ou de uma maneira que seja de fato acessível, pelo menos ao básico. Grandes países acabam tendo problema quanto a isso, mas principalmente o modo de consumo de alguns países é que acaba interferindo nisso tudo. Vamos ver aqui os grandes consumidores: Estados Unidos, China e Índia. Vamos parar a pensar. China e Índia a gente vai entender. China, a maior população do mundo, a Índia, a segunda maior população do mundo, a gente entende que vai ter então uma grande quantidade de consumo, uma vez que temos populações gigantescas. Para cada 7 pessoas no mundo, uma é chinesa e uma é indiana. Ok, a gente entende essa situação. Agora, e os Estados Unidos? Como os Estados Unidos entram nesse processo? Apesar dos Estados Unidos estarem entre as 5 maiores populações do mundo, a gente precisa entender também que a forma com que há o consumo, o acesso ao consumo nos Estados Unidos é muito melhor do que qualquer outro país.
Dessa maneira, existe uma cultura de consumo constante de alimentos. Existe uma cultura de que as pessoas acabem cada vez mais consumindo. Nem sempre aquilo que ela compra, ela acaba gerando aí a sua absorção. 1/3 de tudo que o estadunidense compra vai para o lixo direto, sem nenhum tipo de uso. Então, o acesso facilitado a esses meios alimentares, essa quantidade de produtos, seja ela uma produção industrializada ou não, acaba também sendo uma forma grande de desperdício. Há um desperdício alimentar muito grande por parte desses países que consomem muito, principalmente os Estados Unidos, que tem esse comportamento de consumo muito exagerado. Agora, se ao mesmo tempo nós temos esse consumo, esse acesso muito grande de consumo aí por parte dos Estados Unidos e também alguns países, principalmente ali da Europa e também na América Latina, nós temos aí países com grande fome extrema, como é o caso do Chad, do Sudão do Sul, da República Centro-Africana, do Afeganistão, do Bangladesh, em que condições ambientais acabam gerando uma diminuição da sua produtividade agrícola. Vamos pensar Chad, um país que fica totalmente localizado numa área de deserto, a produtividade aí agropecuária vai ser praticamente nula. Sudão do Sul, um país que acabou de surgir e que tem graves problemas de conflitos ali internos devido à forma da sua localização ou à utilização do petróleo, acaba sendo também um lugar onde a população carece de alimentos. A República Centro-Africana, que acaba gerando esse mesmo processo de fome devido aí à dificuldade da produção e do acesso aos recursos, acabam sendo aí os principais países. Afeganistão e Bangladesh acabam também entrando nessa lista devido a questões políticas, econômicas que não dão acesso às pessoas. Bangladesh tem uma grande população também e isso acaba sendo bastante preponderante. Então vocês podem perceber que devido a essa forma com que o comportamento alimentar de alguns países acontece, acaba gerando uma diminuição do acesso a outros. O que fazer para melhorar isso? Provavelmente é tentar criar um modo mais equitativo de comportamento de consumo e, consequentemente, melhorar o acesso da produção de alguma maneira. Basicamente, nós temos aí a produção e o consumo de alimentos no mundo. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!